a música cigana? Você já parou para pensar a respeito disso? Não, não é a música tocada pelo Gypsy Kings. Isso não é a música tradicional cigana. Quer conhecer melhor esse assunto? Vem comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar da verdadeira música tradicional cigana, nesse caso, o jazz manouche. A riqueza da música tradicional cigana vem de diversas formas, é óbvio, por cada região por onde um grupo cigano passou. Ele influenciou a música local e, obviamente, foi influenciado pela mesma. Eu até costumo fazer a seguinte comparação. A música popular brasileira é tida como uma das mais ricas do mundo, justamente porque tem uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande de gêneros, uma mistura de diversos gêneros, ritmos e assim por diante. E o mesmo acontece com a chamada música tradicional cigana. No caso da música tradicional cigana, você pode ouvir muitos grupos, muitas músicas e sempre encontrar algo novo, algo que nunca antes havia ouvido. Diferente de um ritmo no qual você escuta determinado conjunto ou determinadas bandas e sempre haverá uma repercussão idêntica quando outros grupos executarem aquele mesmo ritmo ou gênero. E essa característica da música tradicional cigana ocorre justamente porque ela é uma música que ainda está em evolução. Ela não é uma música, uma modalidade, um gênero que está consolidado e parado no tempo. Não, ela está em evolução. A cultura é viva e dessa forma a cultura cigana continua dentro da música, influenciando e sendo influenciada pelo gênero musical do entorno. E, para exemplo, eu gostaria que você considerasse o nosso grupo, o Grupo Sinti. Atualmente, a música tradicional cigana do Grupo Sinti é aquela criada por Django Reinhardt na década de 1930, que nasceu de uma mistura do jazz, do blues de Nova Orleans e da música Sinti, também com influência da música francesa. Então, uma mistura realizada por um cigano que gerou o jazz manouche. Mas eu faço uma pergunta que é simples, mas que não tem resposta. Quem se lembra hoje em dia do que os sintes cantavam e tocavam antes da criação do jazz manouche? Pouquíssimos ciganos saberão essa resposta, tenho certeza absoluta. E, obviamente, inclusive ciganos do Grupo Sinti. E esse é um evento trágico, no sentido do que, para criar uma mistura bem sucedida, como o Django fez, é preciso ter raízes fortes na sua própria cultura, coisa que ele possuía. Do contrário, um novo gênero nunca teria surgido. Então, neste vídeo, vamos conhecer um pouco da vida de Django. Django Reinhardt, considerado um dos maiores músicos de jazz de todos os tempos, e não só por nós, ciganos do Grupo Sinti, mas por toda a Europa e boa parte do mundo, é claro. Django foi considerado o primeiro jazzista europeu. E ele é responsável pela criação de um novo gênero musical, ou seja, o jazz manouche. Um ator de extrema importância, porque não é qualquer pessoa que é capaz de criar um novo gênero musical. Manouche, na nossa língua, é o nome dos ciganos do Grupo Sinti, nascidos na França. Justamente por isso, jazz manouche, ou seja, feito por um cigano da região do sul da França. E a palavra manouche, inclusive contida no meu próprio nome, Ra Manouche, é a união de Rai mais Manouche. Rai é senhor e Manouche humano. Então, ao pé da letra, daria senhor humano. Mas, por tradução estendida, nós podemos dizer que Ra Manouche é cavalheiro. Nascido na Bélgica em 1910, seu nome de identidade era Jean Renard, na França, ou Jean Reinhardt, na Alemanha. Por quê? O pai, cigano de origem alemã, e a mãe, cigana de origem francesa. A palavra Django, na nossa língua, significa sábio. E era justamente o que o Django representou. A sabedoria, pois era semi-analfabeto e mesmo assim compôs mais de 100 músicas com uma qualidade inimaginável
inimitável. Ele era autodidata, aprendeu a tocar banjo e violão aos 12 anos de idade. Inicialmente, ele tocava nas ruas, passando o chapéu, coisa que eu também já fiz na vida, para ganhar alguns trocados. Mas depois ele passou a tocar nos salões parisienses e, obviamente, ganhou o que era merecido. O musette era o estilo predominante em Paris, um gênero musical predominante que vinha de uma dança e, obviamente, de um ritmo musical, no qual o acordeão era o instrumento principal. Um incêndio no trailer onde Django vivia com sua esposa quando ele tinha 18 anos fez com que, ao salvá-la, ele teve a mão esquerda, que no caso essencial para a digitação das notas no braço do violão, completamente queimada e boa parte do seu corpo direito também queimado, mas a mão completamente comprometida. Inclusive, o dedo mindinho e o anular ficaram paralisados para sempre. Mas ele não desistiu, continuou apenas com apenas com o indicador e o dedo médio e o polegar, e passou a executar o seu violão apenas com os 3 dedos, mas com uma maestria invejável. Todos que o ouviam tocar e a palhetada que ele tinha com a mão direita era uma coisa que até hoje ainda não foi imitada. Obviamente, Beatles, Elvis Presley e outros como o próprio Django são inimitáveis, são únicos. Está gostando? Então taca o dedão lá no like, nos ajude, dê um like para o canal, se inscreva no canal, pois mesmo com mais de 4.000 pessoas inscritas, ainda falta você na família da Embaixada Cigana. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também conheçam o nosso conteúdo. E desde já agradeço por sua participação. E em apenas 2 anos após essa fatalidade, ou seja, de ter parte do corpo queimado e a mão esquerda comprometida, Django conheceu a música de Louis Armstrong no sul da França. Numa turnê que o Armstrong fez ao sul da França, Django, ao ouvi-lo tocar, ficou realmente muito impressionado com aquele som que ele não conhecia, com aquele estilo que ele não conhecia. E foi a primeira vez que ele ouviu o jazz americano. E isso tocou profundamente em sua alma, a ponto de que ele foi inspirado pelo novo som. A partir daí, ele encontrou um parceiro e passou a tocar com o Stéphane Grappelli, francês que era violinista e tocava junto com ele no violão. Os dois passaram a se apresentar e logo, posteriormente, ele criou o famoso Hot Club da França, ou seja, um quinteto Hot Club da França, e desse modo eles foram rapidamente reconhecidos nos Estados Unidos e posteriormente na Inglaterra e hoje no mundo todo. No período da guerra, no qual os nazistas exterminaram mais de 1,5 milhão de ciganos, cuja maioria infelizmente pertencia ao grupo Sinti, porque em termos demográficos há uma população muito maior do grupo Rom, que também foi exterminada nos campos de concentração, do que a população Sinti. Então, assim, em termos de proporção, a população Sinti foi praticamente exterminada em comparação com o grupo Rom, com os ciganos do grupo Rom. E esses nazistas ocuparam Paris. Justamente no período da ocupação, o quinteto gravava um disco na Inglaterra. Gravava um novo disco na Inglaterra. E Stéphane optou por ficar na Inglaterra e não voltar à França. Já o nosso querido Django, justamente pensando na sua família e em outros ciganos que corriam um risco muito grande, ele corajosamente decidiu retornar para Paris. E dessa forma, com seu retorno, ele salvou a vida de muitos ciganos, pois ele tinha um plano genial. Ele tocou durante várias noites, no período todo da guerra, para os oficiais de altas patentes nazistas, inclusive da SS, que eram seus fãs. Ou seja, mesmo
sendo considerado uma música proibida pelos nazistas, mesmo sendo um cigano do grupo Sinti a executar essa música, os oficiais nazistas e os oficiais da SS toda noite ouviam o Django tocar para eles. E ele fazia isso justamente para que dessa forma ele pudesse salvar a vida de diversos outros ciganos que, pelo fato dele ter esse prestígio de ser o ídolo dos próprios nazistas, ele conseguiu salvar a vida de muitos ciganos de ambos os grupos, tanto os ciganos do grupo Rom como os ciganos do grupo Sinti. E ao término da guerra, para ser mais preciso, em 1946, Django fez sua primeira turnê aos Estados Unidos, ao lado de Duke Ellington, um dos maiores nomes do jazz. E de volta à França, ao lado do parceiro Grappelli, ele retomou o jazz manouche, a execução do jazz manouche, e inclusive implementou algumas coisas em alguns arranjos, porque passou a executar o estilo bebop, que estava ainda sendo desenvolvido. Então ele fez mais uma fusão. Além de ter criado um gênero, ele fez também uma fusão dentro do próprio novo gênero que ele havia criado. E em 1953, após ter retornado de uma turnê pela Suíça, ele teve um derrame fatal e partiu, virando mais uma estrela no céu cigano. E como ele partiu no dia 16 de maio de 1953, ou seja, aos 43 anos de idade, ainda bem jovem, hoje, humildemente, nós realizamos esse vídeo para dizer que nós somos felizes por ter mais uma estrela no céu cigano, da grandeza, da magnitude de Django Reinhardt. Então, que continue a brilhar no céu cigano, nosso querido Django Reinhardt. Um abraço e até a próxima sexta.